Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, Atos 18, de 1 a 22, e corresponde à semana 24 do Guia Devocional no livro de Atos dos Apóstolos, cujo título é Viagens Missionárias de Paulo, em Corinto. Vamos à leitura do texto bíblico. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: "Caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre de minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios." Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: "Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal algum ou feri-lo, pois tenho muita gente nesta cidade." Assim, Paulo ali ficou durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram a tribunal, fazendo a seguinte acusação: "Este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei." Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: "Se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Eu não serei juiz dessas coisas." E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu, mas ao partir prometeu: "Voltarei se for da vontade de Deus." Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois dos acontecimentos sobre os quais refletimos na semana anterior, Timóteo viajou de Bereia até Atenas para encontrar-se com Paulo, e então foi novamente enviado aos Tessalonicenses e Bereanos com palavras de consolo e exortação, consolidando as comunidades cristãs ali implantadas. Paulo, por sua vez, dirigiu-se a Corinto, onde se reuniria novamente a Silas e Timóteo, bem como com toda a equipe missionária. A Bíblia não nos fornece detalhes acerca da igreja em Atenas, embora a tradição relate que o convertido Dionísio foi constituído presbítero dos primeiros cristãos da cidade. Seja como for, Paulo encarou sua estadia em Atenas como infrutífera, e por isso chegou psicologicamente fragilizado a Corinto. A experiência em Atenas fez com que ele mudasse sua abordagem em Corinto, deixando de priorizar a persuasão intelectual que dominara o cenário do Areópago para conferir maior enfoque ao ensino simples sobre a crucificação de Jesus Cristo. Nos dias de Paulo, Corinto havia superado Atenas do ponto de vista político e comercial. Era um local cosmopolita, com 2 acessos portuários principais, Cencreia a leste e Láquion a oeste, por meio dos quais se promoviam constantes intercâmbios culturais. Por outro lado, o lugar era também conhecido por seus vícios, cobiça e lascívia, sendo a prostituição cultual a Afrodite bastante famosa, a ponto de o termo coríntio ter sido usado como adjetivo para as doenças venéreas que eram contraídas nessas práticas. Era costumeiro entre os judeus que procurassem por indivíduos não somente de sua etnia, mas também das mesmas ocupações laborais, agrupadas sob a forma de guildas, onde fossem recém-chegados. Visto que Paulo era fabricante de tendas, conheceu entre seus convivas um casal judeu que exercia a profissão semelhante em Corinto, Áquila e Priscila. Áquila era natural de Ponto, na região nordeste da Ásia Menor,
mas havia recentemente residido na capital, Roma, de onde migrou com sua esposa quando o imperador Cláudio baixou um decreto em 49 d.C. que obrigava que todos os judeus abandonassem a cidade, fato corroborado pelo historiador romano Suetônio. Paulo passou a residir, trabalhar e frequentar a sinagoga de Corinto com Áquila e Priscila. Com essas informações, Lucas nos chama novamente a atenção para o fato de que, na maior parte do tempo, o apóstolo sustentava a si próprio durante as incursões missionárias que empreendia. Até a chegada de Silas e Timóteo, as atividades de Paulo haviam sido pontuais e restritas à sinagoga. Entretanto, como os companheiros de missão trouxeram consigo ofertas enviadas pelos cristãos da Macedônia, foi-lhe possível dali em diante dedicar-se exclusivamente ao ministério. Em dado momento, o apóstolo decidiu concentrar sua atuação entre os gentios de Corinto por causa da oposição declarada que lhe ofereceram os judeus da sinagoga onde pregava. Paulo sacudiu as roupas perante eles para simbolicamente retirar delas a poeira, como se suas vestes estivessem contaminadas com o solo em que pisavam os oponentes da fé cristã. Sua declaração caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue é a expressão idiomática para a autocondenação deliberada que adivinha da rejeição externada por aqueles judeus a Jesus Cristo. Ao que tudo indica, nesta primeira etapa ministerial de Paulo em Corinto, apenas Crispo, o chefe da sinagoga, tornou-se cristão entre os judeus. Como parte de seu novo enfoque destinado aos gentios, Paulo constituiu como ponto de pregação em Corinto a casa de um prosélito do judaísmo convertido ao cristianismo chamado Tício Justo, que morava ao lado da sinagoga. Muitos gentios que afluíam à residência de Tício começaram a crer em Jesus, sendo batizados. De noite, em visão, o Senhor proferiu a Paulo palavras de encorajamento, a fim de que fossem alcançadas as muitas pessoas de Corinto que se converteriam. Por isso, o apóstolo permaneceu na cidade por 1 ano e meio. Muito embora Atos não detalhe o procedimento evangelístico de Paulo em Corinto, pelas epístolas, sabemos que neste período de tempo em que ele esteve na cidade, cristãos advindos de seu ministério propagaram a fé no porto de Cencreia e daí a toda a Acaia, província romana equivalente não somente à península do Peloponeso, mas à quase totalidade da Grécia atual. Como o cristianismo atingia não apenas os coríntios, mas toda a Acaia, os judeus decidiram dirigir-se ao procônsul da província, Gálio, alegando que de Corinto estava se disseminando a toda a área sobre a qual ele governava uma religião não reconhecida pelas leis romanas como era o judaísmo. Levando consigo o apóstolo Paulo, esperavam que ele fosse punido pelo governante. Paulo iniciara suas atividades em Corinto em 50 d.C., enquanto que uma inscrição encontrada em Delfos menciona a chegada de Gálio em 51 d.C. Dessa forma, os judeus possivelmente viram no fato de Gálio ser recém-ingresso à Acaia uma oportunidade de persuadi-lo a seu favor. O procônsul, entretanto, concluiu que a questão levantada aludia não à lei romana, mas a particularidades religiosas judaicas, as quais deveriam, portanto, ser disputadas internamente. Diante da omissão de Gálio, alguns indivíduos entregaram Sóstenes, novo líder da sinagoga de Corinto em lugar de Crispo, ao tribunal provinciano, visto que o rabino não se pronunciara contrariamente a Paulo. Não podendo agredir o apóstolo em virtude de sua cidadania romana, espancaram Sóstenes na presença de Gálio, que mais uma vez demonstrou indiferença. Sua neutralidade em relação aos assuntos religiosos permitiu a continuidade da livre prática do cristianismo na Acaia. A exemplo de seu antecessor, Sóstenes também abraçaria a fé cristã. A este ponto, uma nova ameaça rondava Paulo, a acusação de que ele estava atuando como um herege, não somente deixando de recomendar a circuncisão entre gentios convertidos ao cristianismo, mas também proibindo que cristãos de origem judaica circuncidassem seus filhos. Desde as primeiras investidas dos judaizantes, Paulo fora alvo de falsas declarações que envolviam uma suposta perversão dos costumes judaicos. Muito embora ele agisse dentro das resoluções do Concílio de Jerusalém de não impor aos gentios convertidos ao cristianismo nenhum rito exterior exclusivo dos judeus, ao mesmo tempo em que se mostrava respeitoso com os costumes entre aqueles de seu povo, seus oponentes espalhavam rumores de que suas pregações tinham como alvo específico advogar contra a prática da lei mosaica entre os judeus. Neste momento da narrativa de Atos, a questão parece ter tomado proporções enormes, chegando até mesmo aos ouvidos da cúpula apostólica de Jerusalém. Por este motivo,
Paulo tencionou comprovar sua inocência perante estas acusações, demonstrando que ele, como judeu, era fiel aos costumes de seu povo. Assim, iniciou o cumprimento do chamado voto nazireu, segundo o qual, por determinado período de tempo, um indivíduo consagrava-se a Deus de forma especial, abstendo-se de bebida alcoólica, do contato com cadáveres e de cortar seu cabelo. No porto coríntio de Cencreia, Paulo raspou os cabelos de sua cabeça para notificar exteriormente que sua intenção acabava de ter início. Os votos deveriam necessariamente terminar perante um sacerdote no Templo de Jerusalém, o que explica a decisão de Paulo de afastar-se de Corinto, passando sequencialmente por Éfeso, Cesareia e Jerusalém, informação esta implícita no texto lucano, dirigindo-se finalmente à igreja em Antioquia da Síria, que o comissionara. Áquila e Priscila acompanharam o apóstolo até Éfeso, onde se estabeleceriam até que ele retornasse de Jerusalém. Aplicação prática. Após sua experiência em Atenas, Paulo aprendeu que o mero argumento acadêmico em favor do cristianismo raramente converte a quem quer que seja. Por maior importância que tenha a apologética, isto é, a defesa racional da fé, é preciso moderar na contextualização que se destina a apresentar o Evangelho de maneira relevante, concentrando-se com simplicidade e propósito na pregação sobre a cruz de Cristo. Dito de outra forma, a filosofia secular, embora seja de grande auxílio no estabelecimento de pontes culturais que propiciem a introdução do anúncio da mensagem divina, não deve ser o cenário dominante na propagação da palavra de Deus, e sim a cristologia. Hoje em dia, nossas igrejas estão cheias de secularismo em suas pregações, com uma triste perda da centralidade da cruz. Em dados momentos, a ênfase nas filosofias vigentes em detrimento da cristologia é escancarada, mas em outras ocasiões o preletor oferece-nos um misto de ensinos advindos da filosofia, psicologia, sociologia e ciências correlatas, apenas pincelado por princípios bíblicos. Deveríamos muito mais utilizar os saberes destas áreas para questionar aquilo que a Bíblia está disposta a responder por meio da cruz de Cristo. Existe na interface entre a importância da contextualização cultural e a pureza da pregação bíblica um difícil equilíbrio a ser alcançado. Já dissemos anteriormente que Paulo circuncidara o meio-judeu Timóteo e não o gentil puro Tito, motivado por respeitosa adequação aos costumes judaicos no primeiro caso, sem abrir mão da suficiência do Evangelho no segundo. Em Atenas, contudo, o apóstolo entendeu de maneira especial que essa contextualização cultural deve fazer-nos concentrar nossos esforços argumentativos em torno da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Guiadas por seu exemplo, nossas igrejas deveriam repensar a concessão de sua liturgia não somente a bem-vindas adequações culturais, mas também a uma especial dedicação ao anúncio do Evangelho puro e simples a seus ouvintes. Em termos práticos, isso quer dizer que o Evangelho deveria ser pregado em todos os encontros de uma igreja. A trajetória do apóstolo Paulo é profundamente marcada pela questão judaizante, que assolou a igreja enquanto ela ainda contava com grande parcela judaica em sua membresia. A dedicação que Paulo devotava em prol da unidade na fé caracterizava-se por luta nas questões essenciais, mas por concessões em assuntos não essenciais por causa do Evangelho. Verdadeiramente emancipado, Paulo estava disposto a ir até as últimas consequências para obedecer ao comissionamento divino de não promovermos divisões dentro da igreja. Que possamos agir nesse mesmo espírito. Trazendo da mente para o coração. Tanto tenho sofrido ao fazer a obra de Deus entre os diferentes povos. Sofrimentos físicos, torturas e humilhações permearam minha atuação até agora. Enfrentei a oposição de feiticeiros, perseguição dos judeus, apedrejamento, açoites e prisão. Mas tudo isso se mostrou irrelevante perante a recompensa que me foi dada por ver, em cada um dos lugares em que padeci, implantada a Igreja do Senhor. Apesar das tribulações experimentadas, saí de cada um destes locais, encorajado pelos resultados. Em Atenas, todavia, tudo foi diferente. Não fui afligido, torturado nem preso, mas sofri o pior açoite que minha alma poderia encarar, uma relativa indiferença à minha mensagem. Será que estou agindo corretamente? Estou pregando da maneira certa? Sinto-me exausto, o cansaço acumulado dos sofrimentos anteriores, cuja sensação até então eu parecia postergar, mas que ante a apatia dos atenienses,
agora finalmente sobressai. Penso em como teria sido se a metrópole cultural do Império Romano tivesse absorvido o cristianismo, enquanto influência isto poderia ter tido nos corações das pessoas do mundo inteiro, em como isso seria uma coroa para meus percalços prévios. Volto-me ao Senhor que governa todas as coisas. Ele me diz: Paulo, Paulo, não se desespere. Continue falando e não fique calado. Cabe a mim decidir pelo sucesso ou aparente fracasso de seu ministério. Os corações dos homens pertencem a mim, e eu mesmo proverei os meios para que minha palavra alcance aqueles que já destinei à salvação. Continue trabalhando da mesma maneira que você já o faz, mas por ora descanse. Contemple somente a cruz de meu Filho Jesus Cristo. Pense nela por um instante. Imagine você como ele se sentiu quando, clamando para que eu afastasse dele o cálice do sofrimento da cruz, viu seu pedido negado, pois era preciso que ele sofresse para que eu trouxesse meus outros filhos de volta a mim. Você experimenta agora uma diminuta fração do esgotamento que meu filho sofreu. Repouse seu coração nisso. Meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza, precisamente nesta fraqueza que você agora sente. Confie em mim, meu filho. Senhor, nesta suposição escrita, posso somente cogitar o que se passou na mente do apóstolo Paulo ao dirigir-se de Atenas para Corinto. Assim como ele, peço, sustente-me, Pai, para continuar testemunhando do Senhor apesar dos obstáculos, animosidades e desfalecimentos que me são apresentados. Proveja-me, Senhor, do discernimento de condutas que é tão caro a cada integrante de sua igreja para que ela possa viver em unidade. Capacite-me, Espírito Santo, para colocar em evidência a cristologia, a figura do Deus Filho que se tornou Messias sofredor, o qual veio para morrer em meu lugar e que o fez na cruz, ressuscitando do sepulcro para dar-me a possibilidade de ressuscitar como ele. Que, para tanto, eu saiba equilibrar as filosofias seculares utilizadas na contextualização cultural com a pureza do Evangelho, que deve ser sempre o centro do anúncio de sua palavra. Em nome de Jesus é que oro agradecido. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de Atos 18, de 1 a 22, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, relembre dos acontecimentos em Atenas que precederam a atividade missionária do apóstolo Paulo em Corinto. Baseado neles, responda: como podemos na prática proceder à contextualização filosófica ao mesmo tempo que mantemos a centralidade da cristologia na apresentação do Evangelho aos descrentes? Terça-feira, que aspectos geopolíticos e culturais caracterizavam a cidade de Corinto? Quarta-feira, qual o embasamento da questão trazida ao procônsul Galho pelos judeus de Corinto? E qual foi seu desfecho? Quinta-feira, em que consistia o costume judaico do voto nazireu? E por que Paulo adotou em Atos 18:18? Para responder esta pergunta, leia também Números 6, de 1 a 21. Sexta-feira, por quais questões essenciais você deve lutar e por que assuntos não essenciais deve fazer concessões para que conserve a unidade entre você e seus irmãos de fé? Sábado, quais as implicações práticas do texto de Atos 18, de 1 a 22, para a sua vida?